Nós estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje nós recebemos o Dr. Renato Brandt, o médico que atua aqui na nossa região e que é da nossa região. É do Ribeirão Pequeno, doutor? Podemos falar assim? Taió, Ribeirão Pequeno? Isso. Boa tarde, ouvintes. Exatamente. Criado no Ribeirão Pequeno, em Taió. Somos aqui da região, da terra. O que levou você a ingressar nesse ramo da medicina? Então, assim, tem um histórico na família já, tem uma paixão ali pela medicina. A história começa com a minha tia que casou com um médico, isso lá no passado. E quando meu irmão mais velho estava ali na parte final, vamos falar assim, da escola, ele não queria ficar na agricultura, porque meu pai são agricultores. Sim. E aí meu pai ligou para essa minha tia e perguntou o que ele podia fazer. Aí ele falou, não, manda ele para cá que ele vai estudar aqui. Aí ele foi estudar e ali abriu as portas, vamos falar assim. Então, Sim. Já venho da parte da minha tia, que casou com um médico. E aí meu irmão foi e depois foi minha prima, eu, e a medicina entrou na família, vamos falar assim. Já foi tendo esse interesse. Isso, foi tendo interesse ali. Transplante, como é que está essa sua atuação aqui na nossa região? Então, assim, a parte de transplante na região, a gente está fazer praticamente 2 anos atuando na cidade de Taió e Rio do Sul. Sim. É um ramo para muitas pessoas desconhecido ainda, mas que a gente vai devagarinho, vai mostrando através das mídias como funciona. Sim. Existe um potencial muito grande agora na questão do transplante, já se encontra mais acessível a questão de valores. Antes a gente falava em transplante capilar, transplante de cabelo, ou Sim. implantar o cabelo. A gente só encontrava, as pessoas iam para São Paulo para fazer, por exemplo. Então, hoje, com as novas técnicas, a gente consegue trazer isso para a nossa região. Uhum. Então, a parte de fazer o transplante na nossa região, igual a gente faz no Hospital de Taió ou no Hospital Samara em Rio do Sul, Sim. a gente tem toda a facilidade que você não precisa mais se deslocar em grandes distâncias para fazer todo o acompanhamento após, né? Sim. Porque não é só você fazer o transplante, você faz ele, mas você faz todo um segmento ali, um período de 1 ano praticamente. Porque eu sempre dou um exemplo assim, não adianta a gente só plantar a grama e abandonar ela lá. Se você não cuidar dela, não vai ficar uma grama bonita. E eu acho que as pessoas elas se sentem mais seguras sendo aqui próximo da nossa região. Isso, exatamente. Hoje a gente tem no ramo do transplante, existem as franquias, vamos falar assim, que você vai fazer seu transplante e você não sabe nem com quem você está fazendo. Então, a grande vantagem que a gente vê é que, assim, você está fazendo com o Renato, com a pessoa. Sim. Então, precisou qualquer coisa, fica com o meu número, a gente tem esse acesso muito mais fácil. E, claro, todo aquele acompanhamento, né? Sim. Segmento. É de Taió, é daqui da região, ou seja, também está próximo, né? Não tem todo esse deslocamento, né? Como você falou, às vezes em outras regiões distantes, né? Que não tem conhecimento, não tem um familiar, às vezes até para acompanhar. Isso, exatamente. Hoje a gente tem uma procura muito grande, cada dia que vai passando, mais gente. A agenda vai ficando cada vez mais apertada, vamos falando assim. Sim. Mas isso é bom, é ótimo pra gente. Claro. Doutor Renato, e como funciona uma cirurgia? Então, uma cirurgia de transplante ela é considerada uma cirurgia simples, porém trabalhosa. Como é que ela é? A gente primeiro faz uma consulta presencial para fazer um planejamento dessa cirurgia. A gente entrar em um comum acordo com o paciente. Eu quero a minha implantação mais para frente, mais para trás. Eu tenho essa quantidade da onde tirar o cabelo na região doadora para tampar o que a pessoa quer. Tenho, não tenho. Então, assim, esse é o primeiro passo. A gente solicita os exames, tudo que precisa e realmente falar, podemos fazer ou não podemos fazer o transplante. A partir do momento que a gente dá o ok, então a gente vai chegar no dia do transplante. E pode ocorrer o impedimento que às vezes a pessoa não pode fazer? Pode ocorrer sim. Existem certas situações que o paciente a gente não consegue fazer. Até porque é feito isso para ter uma segurança, realmente. Exatamente. Tanto que a gente faz até em centro cirúrgico hospitalar, pensando já na segurança do paciente. E aí entra a importância de uma avaliação presencial. Porque se existem avaliações hoje que você manda uma foto pela internet, a pessoa olha lá e fala, vamos fazer.
Aí você chega no dia e às vezes não é bem aquela coisa. Existem alguns tipos de alopécias, que são perdas de cabelo, que gera cicatriz no couro cabeludo. Aí você vai fazer um transplante e essa mudinha ali não vai pegar, não vai ter jeito. Mas tem esse procedimento que às vezes alguém de outra região quer mandar por imagem? Sim, hoje a gente tem... Não é o recomendável. A gente tem através de redes sociais, sim, a parte... Sim. As pessoas mandam muito, uma foto e falam, e aí, posso ou não posso fazer? Quanto que é? São as duas perguntas que a gente recebe. Você quer saber o valor? O valor e se dá ou não dá. Então, assim, o ideal sempre é essa consulta presencial. A gente faz um exame que se chama tricoscopia. É como se fosse um microscópio que coloca no cabelo. E aí a gente vê as características desse couro cabeludo e do cabelo em si para ver se realmente a gente consegue. Tem a questão a gente chama de densidade. A gente sempre tenta fazer uma alta densidade no paciente, que é o que? A pessoa olha, dá aquele aspecto natural, porque a ideia não é que as pessoas olham para o cabelo da pessoa, e sim para o rosto. Então, não ficar aquela coisa, vamos falar assim, estranha. Sim, que é olhar... E isso às vezes acontece muito daquela questão, muitos colocam prótese, isso dá para perceber, né? Isso, a prótese já é aquela coisa. Às vezes tem pacientes que a gente não consegue fazer o transplante. Eu boto o exemplo assim, a gente tem uma área, vamos colocar em números, uma área tamanho 10, e a gente tem que tampar uma área tamanho 40. Então, assim... Daquele 10 eu não consigo tampar o 40. De 10 eu tiro para 10, vamos falar assim. Sim. Até a gente usa, em muitos casos, a parte do cabelo da pessoa, a gente usa a região de barba e cabelo do peito, para poder misturar e dar maior volume de cabelo. Então a gente não usa na região da frente, mas usa na parte superior, né? Sim. Porque as pessoas não olham em cima da cabeça do paciente. Sim. São formas que a gente tem para conseguir, né, o resultado final, Sim. que é importante. E isso, na consulta com o Dr. Renato, já é tudo bem explicado? Isso. Geralmente, assim, a gente vai fazer uma consulta, uma avaliação para fazer um transplante. Eu já deixo praticamente 1 hora para a gente conversar tudo. Sim. Desde a avaliação, os exames, a combinar qual vai ser a área prioridade, a explicar o procedimento em si, como ele é realizado, e explicar o pós-transplante, quais são os cuidados. Então, assim, essa consulta sempre é muito importante, esse primeiro contato. Sim. E é feito uma vez só ou às vezes tem pacientes que acontece de fazer mais de uma vez? O que existe são 2 situações. Eu vou dar um primeiro exemplo. Paciente jovem, 27, 28 anos. A gente fala, a maioria dos casos do transplante em si é pela causa androgenética. Andro que vem do hormônio, genética que é da genética. Então, assim, a parte genética a gente não consegue mudar. É aquela partezinha que vem da mãe, do pai, do avô, de ambas as 2 famílias. Então, assim, essa progressão da calvície ela vai acontecendo. E acontece que tem pessoas que fazem o transplante e não faz um segmento, um tratamento após o transplante. Aí você faz toda a região anterior, fica ok. Esse cabelo que a gente transplanta, esse cabelo não cai mais. Porém, como ele é um paciente jovem, vai ter essa progressão da calvície natural do outro cabelo que ele ainda permanece na região que é suscetível à calvície, aí acaba perdendo esse cabelo e lá na frente, às vezes, tem casos que tem que fazer um outro transplante. Sim. Paciente que tem área doadora boa, a gente consegue fazer 2 ou 3 transplantes, mas assim, casos extremos, vamos falar. Uhum. E já existem outros casos que o paciente tem uma área muito grande da calvície. Então, assim, a gente classifica de grau 0 a grau 7, são um grau, vamos falar, um grau 7. A gente consegue um limite, mais ou menos, de folículos numa cirurgia. E, às vezes, a gente faz um plano de fazer toda a região anterior e programar e colocar alguma coisa na região posterior, mas daí a gente programa para 1 ano, 2, completar essa parte de trás. Sim. Mas a maioria das vezes hoje, como a equipe é bem treinada, a gente faz no mesmo transplante. Faz toda a área, você já vai tirando tanto o cabelo da região doadora, que é a região posterior, Sim. já tira do peito, da barba, tudo na mesma sessão para evitar esse segundo procedimento, porque daí é todo aquele cuidado do pós, todos os detalhes que a gente vai ter, né? Sim. O Dr. Renato fala em equipe. Há uma equipe, não é somente o Dr. Renato? É uma equipe. Então, assim, é muito importante. Eu sempre digo, eu sou o médico, é eu que vou coordenar, vou fazer o planejamento cirúrgico,
vou cuidar desse meu paciente lá dentro do centro cirúrgico, a gente faz toda a parte de anestesia local primeiro e começa a fase de extração. Mas o transplante ele tem etapas. Então, assim, vou mais ou menos descrever as etapas que a gente tem para fazer. Sim. A gente começa com essa primeira etapa, que é a marcação e a área que a gente vai preencher. Aí vai para o centro cirúrgico, o paciente deita a cabeça para baixo, a gente faz a anestesia local, não precisa o paciente ficar sedado, entubado, nada dessas coisas. Faz o bloqueio e começa a extrair. Como é que é feita a extração do folículo? Porque isso é uma dúvida, como é que você vai tirar esse fio de lá? Ah, é só cortar e implantar? Como é que ele é feito? Então, aqui na nossa região, eu sempre dou o exemplo, pode ser uma mudinha de fumo, pode ser uma mudinha de cebola ou uma mudinha de grama. Então, assim, quando a gente vai transplantar, a gente tem a gente chama de punch, que é como se fosse uma serra-copo. Então, ela vai pegar e soltar a parte do fio com a raiz do fio. Então, a gente extrai a mudinha com a raiz e a parte do fio. E vai fazendo isso fio a fio. Nossa. Hoje é uma técnica que não deixa cicatriz, porque antes era feito um corte, né? Você tirava ficava uma linha, uma cicatriz linear, que era a técnica antiga, a FUT. Hoje a gente só faz a FUE, que é fio a fio. Sim. Então, assim, a gente precisa ter essa equipe, porque eu vou ter uma pessoa que vai fazendo a extração, outro que vai retirando com a pinça, aí a gente leva para uma mesa para separar e contar um por um, organizar. Então a gente tem que organizar o primeiro cabelo que sai e o primeiro cabelo que volta, porque a gente tem um período também para vamos falar assim, 4, 5 horas é um período que esse cabelo tem que voltar, porque senão ele acaba se perdendo. Vamos falar assim, vai morrendo essa mudinha se ficar muito tempo fora. E geralmente é esse tempo de cirurgia de 4 a 5 horas? Mas as cirurgias, elas vão de 6 até 10 horas. Depende do tamanho da área que a gente tem que transplantar. Nossa. Eu vou dar um exemplo. A gente fez no último transplante, foi 4.660 unidades, dá aproximadamente 15 mil fios. A gente demorou 10 horas de cirurgia. Só que assim, a gente dá aquele remedinho, o paciente dormiu um bom tanto, depois acordou um pouco, dá aquele tempo para ele ir lá depois ir no banheiro, almoçar alguma coisinha. Por isso que eu digo, é uma cirurgia teoricamente simples, mas ela é trabalhosa, é o fio a fio, contar, depois tem que fazer as incisões, implantar um por um com a pinça, então assim, ele é um procedimento que tem que ter uma certa expertise tanto do médico, mas das meninas que trabalham junto. Sim. Hoje a gente tem na equipe, trabalha geralmente ou com 4 ou 5 meninas auxiliando ali na... Puxa, é a equipe, hein? É uma equipe. E o doutor se especializou e está ainda procurando se especializar cada vez mais nesse ramo? Isso, já me especializei em Curitiba, fiz a especialidade lá, tanto na parte da tricologia, que a gente fala em transplante, mas não é só o transplante à área. Então, a gente tem as terapias porque tem aquele paciente que não é o ponto do transplante ainda, mas ele tem que fazer alguma coisa, porque senão logo ele vai estar no transplante. Então a gente trabalha na área da tricologia, as doenças do couro cabeludo, tem várias doenças em si, principalmente na questão das mulheres. As mulheres, o transplante já é um pouco mais delicado, porque a gente tem que raspar o cabelo e tudo isso. Sim. Então assim, a gente faz bastante tratamento, terapias para evitar a queda, porque existe a calvície do homem, existe na mulher. E eu até tinha notado aqui, era mais homens ou mulheres? É geral. É geral. Os dois? Eu atendo os dois. Os dois. Hoje, se eu vou colocar assim, pacientes que fazem as terapias capilares, tanto terapias no couro cabeludo, como fazer um segmento, tomar a medicação certinho, eu tenho acho que um 80%, 90% de mulheres e um 10% homens que fazem terapias. Já o transplante eu tenho um 95% de homens e uns 5% de mulheres. Sim. Porque o transplante na mulher ele é um pouco mais... É aquele período ali de um ano, porque a gente tem que raspar o cabelo, então a mulher é um pouco mais sensível, né? Puxa vida. E a questão da mulher, existe estudos, principalmente na mulher. Eu vou dar um exemplo assim, uma paciente recebe um diagnóstico de um câncer de mama. Aí foi feito uma pesquisa e perguntaram para ela assim, o que você acha o que vai afetar mais você? Aí tem as opções e está embaixo, vai ter que retirar uma mama, vai ter que fazer a quimioterapia que vai cair o cabelo,
85% votaram no cabelo e não na questão da retirada da mama. Então, a gente vê o grau da importância que é o cabelo na mulher, né? Sim. Tem várias e várias pacientes com resultados ótimos, a gente freou essa queda, conseguiu dar um volume, a autoestima vai lá em cima da paciente, né? Porque é um negócio no dia a dia que vai afetando ela, né? Sim. Até uma orientação, depois a gente vai seguindo aqui, porque tem bastante pergunta aqui, até bastante dúvidas, né? Sim. O primeiro passo é a consulta. Primeiro passo é a consulta. Esse é o primeiro passo. Não adianta, vai mandar mensagem, mandar foto, como o doutor falou no início, não. O bom é ir lá, pessoalmente. Bom ir lá fazer a consulta, que daí eu consigo já fazer a avaliação do couro cabeludo, principalmente, eu consigo com o tricoscópio, que é o que a gente usa para fazer o exame, ali eu já consigo dar um diagnóstico. Sim. Eu não preciso... Tem casos que a gente precisa pedir até uma biópsia de couro cabeludo, alguma coisa a mais, mas são aqueles casos 1 de 1000, vamos falar, mas às vezes precisa. Eu tinha até uma pergunta, aquele que sempre foi, desde o início, jovens, vou até citar aqui, careca mesmo, certo. E quer fazer, tem como? Tem como fazer. A gente consegue, hoje, se a gente for pegar no passado, um transplante conseguia fazer 1.500 unidades, 1.300 unidades. Então, assim, ficava muito limitado você fazer 5, 6 transplantes para dar um resultado para o paciente. Hoje, se o paciente tem uma área doadora, a gente fala assim, toda a parte posterior da cabeça, eu dou sempre exemplo, você pode ver um careca, uma pessoa calva na rua, sim, ela sempre vai perder o cabelo na parte da frente e de cima da cabeça. Não existe um que tem o cabelo em cima e na parte de trás não tem. Então, a parte de trás ela não tem receptores da calvície. Por isso que o cabelo que a gente transplanta para a parte da frente, ele não cai mais. Então, assim, hoje com essa nova técnica, a gente consegue ali em uma sessão fazer 5.000 unidades. Seria o mesmo que você fazer 4 transplantes na técnica antiga. Se o paciente tiver essa área doadora e for boa, a gente faz tranquilo. E idade? Às vezes aquele que estão nos acompanhando que tem seus 50, 60, 70 ou até 80, pode fazer também? Pode fazer. Assim, o que eu oriento questão de idade do paciente? Pacientes jovens, 18 a 30 anos, geralmente eu prefiro fazer a terapia para a gente... Provavelmente ele vai entrar numa fase que vai precisar do transplante, mas assim, a gente consegue jogar uns 10 anos para frente. Aí a gente já sabe a dimensão, a gente consegue fazer mais unidades de uma vez só para evitar talvez um segundo transplante. Mas hoje a gente atende pacientes, faz transplante dos 30 até, deixa eu ver, hoje de manhã eu fechei um paciente de Lages para fazer, de 66 anos. Ontem eu fechei um de Tuporanga com 64. Então, assim, tem um de 71 que eu fiz outro dia. Esse acho que foi o mais que eu fiz. Dali para frente já não querem mais. Sim. Mas, assim, até nessa fase, 65, 66, é feito bastante ainda. Sim. Doutor Renato, e como é que é a agenda? Eu falo assim, toda semana tem cirurgia? A gente está entrando num fluxo de 1 a 2 cirurgias agora, já por semana. Olha só. Porque o transplante ele é assim, você pode fazer as propagandas que for, mas a melhor propaganda é aquele que você faz, e eu sempre falo, a sua cabeça é meu outdoor agora, né? Sim, aqui está a minha propaganda. Então, como a gente está na região há uns 2 anos praticamente fazendo essa parte, a gente não tem tantos aqui eu tenho pacientes bastante de fora, de Lages, Ituporanga, toda essa parte. Da região, comecei a fazer uns pacientes e um paciente acaba trazendo outro, né? Sim. Mas a meta é fazer 3, 4 por semana. Na sua avaliação hoje em dia, o pessoal ainda tem muito medo de fazer cirurgia? Menos. É menos? Menos. E o que a gente vai percebendo? Existia como se fosse um tabu antes, ou as pessoas eram muito fechadas, a questão de estética para homem. Assim, a mulher poderia fazer o que queria de estética, o homem não, porque se o homem fosse fazer alguma coisa, aquela história do homem, o macho, que não pode fazer nada. E hoje não, hoje mudou bastante. Então a gente vê, até nos outros ramos da parte de estética, o homem se cuidando também. E a parte capilar geralmente é onde o homem vai primeiro. Então, assim, existe um certo medo, mas após a consulta, a gente explicando como é que é, como funciona, esse medo vai embora.
Eu falei antes, prótese, né, que se coloca, hoje a tecnologia também melhorou bastante, só que tem que ter um cuidado muito grande. E qual que é a diferença do implante? Tem que ter alguns cuidados ou fica normal? Assim, a prótese, Depois. se fosse eu falar uma indicação de prótese, é aquele paciente que não tem área doadora, não tem barba, não tem cabelo no peito, vamos falar assim, para tirar, e você fala assim, ó, não adianta a gente fazer porque não vai ficar bom. Sempre falo, não adianta a gente pensar no financeiro, mas não pensar no paciente. Então, assim, Sim. não adianta. Tem paciente que eu falo, se você quiser, faça uma prótese. A prótese, hoje, antes era feito artificial, hoje ela é feito com o próprio cabelo, né? De outras pessoas que, sei lá, vende o cabelo, doa o cabelo para fazer a prótese. Sim. A prótese em si ela tem que ter bastante cuidado, manutenção praticamente cada 2 semanas. Atividade física, muitos cuidados. Piscina, muitas vezes não consegue mergulhar na piscina. Fazer a higiene dela, então cada 2 semanas você faz uma manutenção. Até mesmo a questão a gente fala do pezinho da prótese, porque é uma mistura daí com o seu cabelo com o cabelo da prótese que existe uma junção um com o outro. Se você não fazer essa manutenção, fica muito perceptível olhando. E essa questão da prótese, ela vamos falar assim, nos casos extremos é a solução para quem quer ter o cabelo, mas aquele aspecto natural você perde. Você olha para a prótese e percebe que alguma coisa é diferente. Sim. Se você não prestar muita atenção, mas sabe que alguma coisa tem. E já a questão do transplante, não. O transplante ele é definitivo, você faz esse cabelo. Até quando você faz o transplante, os primeiros fios, o fio sim, mas a raiz do fio não, ele chega a cair, o fio. Só que a raiz está ali, então vai vir o fio novo, um fio mais forte. Os principais cuidados são praticamente ali nos primeiros 7 dias. Tem que cuidar para a questão do lavar, de fazer a higiene, toda essa parte. Chegou em 10 dias, a gente tira todas as casquinhas, que formam as casquinhas pequenas, e o paciente já pode voltar a fazer caminhada, fazer um cardio. Chegou ali 1 mês, que é o período mais longo, o paciente já pode jogar futebol, fazer todas as atividades do dia a dia. A única coisa que a gente ainda pede mais 1 mês é a questão de exposição solar. Sim. Porque quando você faz a implantação, acaba gerando uma cicatriz, vamos falar assim, no couro cabeludo. Você consegue ver com o microscópio, mas se você olhar, você não percebe, né? Sim, mas nessa questão de futebol, que seja piscina, praia, isso tudo depois é normal? Tudo normal, é seu cabelo. Então, assim, o cabelo não vai ser, se eu bater minha cabeça, vai cair meus cabelos. Não, é normal. Esse cabelo implantado, como ele não tem o receptor da calvície, esse não cai mais. Olha. Eu sempre brinco assim, se eu implantar um aqui no meio da testa, esse cabelo vai ficar crescendo ali, se não arrancar ele. Então, assim... Sim, que interessante. Ô, doutor Renato, e quantos meses? Porque você faz a cirurgia, leva quantos meses para começar ali a ter esse crescimento? Então, assim, a gente fala em resultado final 12 meses. 12 meses. 12 meses. Mas tem pacientes que com 3, 4 meses já começa a fechar. E chega ali em 6 meses você está com 90% do resultado. Então, um paciente com 4, 5 meses você já consegue ver uma grande diferença. Melhora bastante. Eu sempre falo, um transplante dá 10 anos de idade pro paciente. Um Sim. aspecto de 10 anos mais novo, quase sempre. E tem garantia? Tem garantia. O cabelo transplantado ele não cai, né? Tem os cuidados, claro, eu sempre falo, é a minha parte, mas tem a parte do paciente. Tem que dividir responsabilidades, vamos falar assim. Então, o paciente saiu da cirurgia, foi lá, bateu com a cabeça na porta, arrancou os fios, fala, não tenho como te dar garantia disso, eu te dou as orientações e o cuidado. Mas como esse fio ele não tem receptor, ele não cai, só se você arrancar ele realmente. Sim. É claro, é um trauma, né, para acontecer isso, mas senão ele continua crescendo ali. E como é que tem sido os relatos dos pacientes do doutor Renato depois, né, cabeludo? Eu sempre falo assim, aqueles que estavam querendo tomar o antidepressivo, eles não tomam mais, porque desde a hora que eu resolvi entrar nesse ramo do transplante, eu fui pesquisando, avaliando, a gente sempre vai olhando. Sim. Então, assim, o índice de satisfação ele é muito alto.
Eu até hoje não tenho um paciente que falou assim, doutor, não gostei, não era isso que eu queria, vamos, sei lá, fazer alguma outra coisa para dar um jeito. Todos os pacientes sempre de uma forma positiva, agradecem, chegam os mimos, os presentes lá pra gente, a autoestima lá em cima, fala, não, agora sim, era uma coisa que... Porque a calvície muitas vezes assim, a pessoa vai lá, raspa o cabelo e fala, não tem problema. Mas no fundo, muitas vezes, ele fala assim, pô, se eu podia ter meu topete lá da minha idade que eu tinha, meu cabelão, é uma coisa que eu queria ter. Então, hoje, a gente está para isso, né? Solucionar isso. E porque, às vezes, assim, no sair na rua, né? Isso aí, às vezes, não tem muito problema. A questão, muitas vezes, é aquela avaliação depois da imagem, da foto. Isso. A pessoa olhando para ela, né? Exatamente. Esse é o grande problema, talvez, né? Sim, a gente tem relatos de paciente, porque, às vezes, assim... Calvície afeta a região frontal, mas, às vezes, começa só na parte de coroa, na parte posterior. Tava em tal lugar, não sei o quê, e não sei por que colocaram um espelho, quando eu vi minha parte de cima. Não acredito que tá assim já meu cabelo. Então, assim, eu vim aqui, faça alguma coisa, que eu não quero isso pra mim. Sim. Eu não gosto nas pessoas, agora eu tô olhando, o meu cabelo tá assim. Então, eu digo, não, a gente consegue solucionar essa questão. E é claro, é tudo um trabalho, né? Um processo. Sim, cada um, né, tem né, o seu, talvez íntimo, né, dessa questão. Isso, né? Exatamente. Cada um sabe o quanto que afeta, né? Isso, eu faço uma pergunta na consulta importante, porque ali a gente sabe medir no paciente. Eu sempre pergunto assim, de 0 a 10, qual é a importância dessa queda? Então, a maioria fala, meu é 9, é 10. Aí tem uns, não, meu é 2. Aí eu faço, vamos fazer assim, não sei. Então a gente já sabe o quanto que incomoda, o quanto que não. Sim. Porque às vezes existe assim, o desejo do paciente, o homem mesmo, eu quero, mas às vezes é no casal que a esposa ou qualquer um do casal ali acaba falando assim, mas eu quero que você vá lá e faz, mas ele em si não afeta tanto. Sim. E aí a gente fica nessa, mas todo paciente depois da cirurgia fica feliz, com certeza. O doutor falou de um ponto sobre raspar, né? A orientação, para quem às vezes tem um desejo de futuramente fazer, é evitar raspar? Assim, a forma que você corta o cabelo, ela não vai mudar na questão da calvície em si, a evolução dela. Porque o fio de cabelo é como a unha já é uma parte morta, a parte que a gente corta. A matriz não, a matriz da unha é outra coisa. Sim. E o fio também tem isso. Então, existem tratamentos que é só você trata o fio. Esses tratamentos não têm resultado, porque o fio é uma parte morta, vamos falar assim, do corpo. A questão de raspar é a questão na cirurgia. Então, assim, para a gente fazer o transplante... Até dá para fazer sem raspar o cabelo, mas o que a gente tem? Para fazer higiene, lavar, limpar, ele acaba misturando o fio que você tem com o do transplante, você não consegue ir avaliando bem. Sim. Então é aquele processo que precisa passar, eu sempre digo assim, é melhor você conseguir cuidar bem no começo, e o cabelo cresce 1 centímetro por mês, dá um mês e ele já está com 1 centímetro de novo. E você faz uma higiene boa que seu resultado é melhor lá na frente, né? Sim. E agora, até essa pergunta que o doutor falou no início, que todo mundo pergunta, sobre valores. Sim, um mínimo, máximo, até para que quem está acompanhando ter também essas informações, porque às vezes muitas pessoas têm um interesse, mas o financeiro acaba às vezes tendo essa barreira. Hoje o transplante capilar está muito mais acessível comparado... Antes a gente brincava, 10, 15 anos, quem fazia era o empresário, mas ninguém podia fazer. Se tinha transplante era do empresário. Hoje não, hoje a gente tem condições, né? A gente trabalha com linhas de crédito, a gente faz como se fosse um financiamento de carro. Você vai lá direto com o banco, 36, 48 vezes... Eu, na clínica, tenho condições, faço um valor de entrada X, mais a gente acaba fazendo parcelado no cartão, até 12 vezes, consegue fazer às vezes sem juros, depende das situações. A gente tem um planejamento também, tem paciente que não quer fazer o transplante hoje, quer fazer daqui a 6 meses. Então, a gente faz a avaliação, faz o contrato, e esse paciente, de acordo com como ele consegue, ele vai pagando todos os meses. Chegou lá na hora da cirurgia, falta um valor. Aí a gente combina, vamos fazer no cartão, vamos fazer boleto, como é que a gente faz?
E claro, à vista a gente consegue condições, né? Desconto. Sim. Sempre à vista dá um desconto. Então, e o importante, porque a gente sabe que muitas pessoas têm muitas dúvidas, e aí eu vou te fazer essa pergunta assim, mas quer ir lá para fazer uma avaliação, e aí para saber de valor. Como o doutor falou, não precisa ser já, pode levar 1 ano, 2, 3, mas quer ir lá para ter uma base. Isso é tranquilo? Tranquilo, a gente faz a consulta. Eu sempre falo assim, você falar um valor, o seu valor é X, seco. O paciente nem sabe o que vai entrar nesse valor, então, primeiro tem que saber realmente se tem as condições de fazer ou não o transplante. A partir do momento que tem o ok, a gente tem que explicar também tudo que engloba dentro do pacote, né? Porque eu sempre falo, eu não vendo um procedimento que você vai vir, vai fazer e talvez daqui a uns anos a gente vai se ver de novo. Então, assim, quando eu faço um transplante, eu faço toda essa parte do acompanhamento. A gente faz o transplante hoje, daqui a 2 dias você volta na clínica para tirar o curativo. A gente lava o cabelo na clínica, ensina na clínica como tem que lavar o cabelo no começo. 10 dias tem um retorno. Ali com 45 dias a gente começa a fazer as terapias. Quando você planta uma grama, você tem que adubar ela. Então, assim, a gente tem que ir adubando fazendo as terapias. Faz ali pelo menos 6 sessões de terapias. Sim. Então, a gente tem que mostrar tudo isso, o kit, tudo certinho. O ideal sempre é o paciente vir procurar a gente para ter essa conversa. E até porque, como eu falei, às vezes tem pessoas que têm vergonha. Mas se eu vou lá e daí já vou ter que fazer. Não, vai lá, avalia, aí depois pode analisar, pode, né, ter um pensamento de qual a possibilidade de fazer agora ou futuramente. Isso. Eu sempre uso o exemplo quando você vai comprar uma coisa, querem te empurrar já um negócio, garganta baixa, leva agora. Eu falo, não, isso não é uma decisão sua que você tem que tomar com calma, né? Porque eu vou te empurrar um negócio, um transplante que às vezes você nem queria tanto fazer agora. Aí você vai fazer, lá na frente já vem a parte negativa, mas não era isso, não era o que eu queria. Então, assim, tem que ser é algo que tem que ser pensado. Sim. Geralmente eu nem gosto de fechar transplante na consulta. Digo, não, vai para casa, pensa, analisa, conversa com a esposa, com o esposo e vê se realmente é isso que vocês querem. Aí depois sim, a gente combina e quem quer fazer mais para frente, geralmente vai pagando um valor ali por mês e depois lá na frente a gente acerta. Olha só. Doutor, até depois a gente deixa aqui na tela aqui o número do telefone para contato, mas falando da estrutura da a clínica localização em Taió e também Rio do Sul. Em Taió, eu tenho um consultório na Avenida João Bertoli, em frente ao edifício Frederico. Eu falo assim que é um ponto de referência. Sim. Ali a gente tem um consultório. Ali a rua do que vai para o hospital também? Isso, bem na rua do hospital. Trevo dos Correios, próximo, na outra rua? Exatamente ali. Então, assim, ali a gente tem mais o consultório em si, tem a parte de recepção, consultório, toda essa parte. Como eu não faço o transplante no consultório, na clínica, então ali é uma estrutura um pouquinho menor. Em Rio do Sul, atualmente, eu estou atendendo no Alfa, o Alfa Medical Center, que é um edifício novo que tem em Rio do Sul, que praticamente todos os médicos estão atendendo lá agora. Só que vai ser um período ainda de um mês e pouco. A gente está com um espaço lá em Rio do Sul, fazendo uma clínica, já é um espaço próprio nosso. Então, uma clínica ampla, com 2 consultórios, com recepção, área de lavar o cabelo, área do spa capilar, das terapias, até para proporcionar um conforto maior para o paciente, né? Sim. E daí lá em Rio do Sul também, a gente faz toda essa parte de consultório, das terapias, mas o transplante em si a gente faz em Centro Cirúrgico Hospitalar de Samária. Sim. Acho importante essa parte do centro cirúrgico do hospital, porque acaba dando uma maior segurança para o paciente. São anestesias locais, mas a gente tem que usar uma dose um pouquinho maior, então a gente sempre fala assim, 1 de 1000 talvez dá um probleminha, alguma coisinha, mas se eu estou dentro de um centro cirúrgico hospitalar, eu tenho toda a estrutura. Né? Sim. Tem gente hoje que faz em consultórios praticamente, mas eu sempre tenho o pé atrás um pouquinho. Doutor Renato, e a questão tecnologia, tem avançado bastante também nessa área? Tem avançado bastante. A questão do material que a gente usa, então assim, vou dar um exemplo... um material que eu uso lâmina de safira. A safira é considerada uma joia. Então essa lâmina de safira ela faz 4 cortes em uma lâmina só. Com isso o cabelo do paciente não fica mais
Se você olhar lá atrás, o paciente fazia um transplante, ficava parecia um cabelo de boneca, espetadinho. E com esse tipo de material, hoje, o cabelo ele praticamente deita um pouquinho e aí ele começa a subir. E o cabelo natural, esse é o aspecto natural do cabelo. Então, com isso, você consegue fazer essa naturalidade para o paciente e consegue fazer alta densidade. Aquela coisa de olhar para a cabeça do paciente e ficar na dúvida se fez, não fez. Muitos acham que nem fez. E como você vê o futuro desse trabalho seu? Vejo a agenda cheia sempre. Bastante procura, bastante procura. A gente vê como vai fazendo essa parte, aumentando a parte de mídia, você vai fazendo cada vez mais transplantes. É uma área de crescimento, se fala em 36% ao ano. Então, crescimento excelente. E além dessas atividades, plantão, tem outras atividades como médico? Ainda faço outras coisas. A gente não consegue parar muito, não. Então, assim, na região de Taió, eu faço as pequenas cirurgias para o município. Tudo que é aquelas cirurgias dermatológicas, cisto, essas coisas. Então, faço um número X lá no município. E aqui em Salete ainda faço uns plantãozinhos. Plantão no hospital de Salete? No hospital, aqui no hospital de Salete. Sim. Aqui é o único hospital ainda que eu trabalho, já reduzi bastante, né? Por causa de agenda, a gente não consegue mais conciliar transplante, hospital, as pequenas cirurgias, a família, né? Porque senão, quando chegar em casa, o cachorro morde, não conhece mais. Ô, doutor Renato, e os estudos foram onde? Essa parte final do transplante foi em Curitiba. Então, ali eu fiz especialidade. Mas a medicina você fez? A medicina eu fiz fora do país. Fez fora do país? Fiz fora. Fiz na Bolívia na época, até por causa do meu irmão fez lá. E essa minha tia que eu falei que casou com um médico, esse meu tio, ele é boliviano. Então, ele veio para o Brasil fazer a especialidade dele. Minha tia, na época, era aeromoça da Varig. Se conheceram e foram para lá. Região de Santa Cruz. Sim. E ali que daí começou a história com meu irmão. Então, a gente foi para lá, estudou lá o período de 7 anos. Aí a gente faz a prova para voltar. Eu fiz a prova no Rio de Janeiro e Brasília, daí passei na prova. Aí comecei a andar um pouco pelo Brasil até voltar para cá. E por que voltar para Taió? Assim, o que eu vejo? Eu trabalhei 2 anos em Minas Gerais e trabalhei 2 anos em São Paulo. São Paulo mesmo. Mas a nossa terra é a nossa terra. Então, questão de família mesmo. Santa Catarina, as pessoas que têm a oportunidade de sair do estado, você sai os estados, mas eu digo que é o melhor estado do Brasil, é o nosso. É o estado organizado, as coisas funcionam, a educação das pessoas. Eu vejo dessa forma, a gente tem um diferencial aí dentro é um outro país dentro do Brasil, eu sempre falo. E como é que você avalia a sua carreira até o momento? Bastante trabalho, trabalhei bastante, a gente vai fazer 10 anos de formado agora. Retorno que eu tenho das pessoas, a gente vê no dia a dia, sempre tem, a minha tentativa é tratar as pessoas da mesma maneira. Então, assim, se é o prefeito, se é o empresário, se é o agricultor, se é um empregado, quem for, um fabril, quem seja. O meu objetivo sempre é tratar as pessoas da mesma forma, porque eu acho que cada pessoa é uma pessoa, não importa o que tem por trás dele. Então, assim, sempre tem um retorno positivo. Sempre falo, se vai falar bem, fala mal, não me comenta. Ô, doutor Renato, e os desafios de ser médico na atualidade, na sua avaliação? O que a gente vem percebendo na medicina em si, como tem esse período já que eu trabalho, existia uma falta muito grande de médicos antes. Então, você trabalhava em qualquer lugar e era bom, era ruim, você trabalhava. Hoje não, hoje a gente vê que abriu muitas escolas de medicina, então a gente está cada vez tendo um volume maior de médicos. Isso é bom porque fica mais acessível para a população, e eu vejo também que fica um processo mais selecionado, as pessoas têm um cuidado maior hoje em dia. Mas, claro, um volume muito grande de médico é um comércio, é uma concorrência, vamos falar assim. Mas o que é o bom? Que na nossa região está avançando. Né? A saúde está avançando bastante. Está avançando. A gente tem
Não tem mais aquela coisa que tudo tem que ir para fora. Vou dar um exemplo. Um paciente que faz hemodiálise. O paciente vai sair aqui de Salete. Antes ele tinha que ir até Florianópolis. Era 4 horas para ir, 4, 5 horas para voltar, o dia todo lá, 3 vezes na semana. Hoje a gente tem aqui em Rio do Sul, o renal aqui de Rio do Sul. Então, assim, 1 horinha você está em Rio do Sul, já tem esse suporte. E assim melhorou um monte, né? Rio do Sul evoluiu bastante. Sim. E toda essa tecnologia que vem chegando para Rio do Sul, vem vindo para cidades menores também. Então, a gente tem especialistas que vêm atender em Taió, vêm atender em Salete, e acaba ficando bem mais acessível, né? O doutor Renato chegou a plantar arroz também, não? Trabalhou? Me criei no banhado, sempre fala. Criei no banhado, com certeza. Eu ainda peguei aquela fasezinha ainda que já estava vindo as máquinas, salvou um pouco. Peguei pouco na época de atolar no banhado. Sim. Lá. O seu pai, né, produtor, né, forte, Guerra, como é que eles... Gert Brand. E treinador, né? Isso. Treinador, sempre muito envolvido também no esporte, né? O meu pai sim. Agora já não está mais essa parte, mas antes tinha ali o Atlético Ribeirão Pequeno, né? Etapa da Liga. Antes também, todos comentam que ele era muito bom jogador. Ele fala que era, temos que acreditar nele, né? E aí a família, 2 médicos? 2 médicos, o Marcelo, né, que é urologista, atende aqui na região. Aí meu outro irmão ficou com meu pai, o Rafael. O Rafael. A gente brinca que é o que mais trabalha. Aí eu tenho minha irmã, que é a Ana Paula, é dentista, atende ali na cidade de Taió, em frente aos móveis Bogo. Então, assim, toda essa parte de dentista, e eu que sou o filho mais novo, médico também. E a família como um todo, sempre apoiando, doutor? Sempre. É uma família bem unida. A gente, claro, cada um de uma família acaba gerando outras famílias, né? Que cada filho vai ter sua esposa, seu esposo, e gera outras famílias. Mas quando tem oportunidade, todos se reúnem para confraternizar entre a família. Sim. Antes da gente deixar aqui o espaço para a mensagem final do Dr. Renato, um fato marcante até o momento na sua carreira. A gente, assim, desde o início, eu acho que uma das etapas que a gente sofreu bastante, mas tinha os 2 lados, vamos falar assim. Foi essa etapa do Covid. Foi uma coisa que uma doença que não existia, que chegou do nada. Na época eu era responsável do Hospital de Pouso Redondo, que era uma referência ali em Covid. Então a gente pegou um período crítico ali, situações bem difíceis. Se a gente for numerar, nossa, a gente passa aqui 2 dias falando, mas situações de... A gente que não podia ver mais familiar depois, todas as situações que marcaram bem negativamente, vamos falar assim. E positivo, várias e várias coisas. Então, assim, atendi muito tempo urgência e emergência, hoje ainda atendo alguma coisa de urgência e emergência. Você ter pacientes acidentados, graves, que você fazer todo o serviço, você chegar na referência, o familiar falar, agradece o médico lá, que se não fosse ele, não teria como. E aí depois passa um período, esse paciente vem, de certa forma, falar um obrigado, que seja, são coisas que marcam bastante. A linha, sempre fala assim, a ponta, a urgência e emergência te proporciona muito isso. Você está muito no limite ali da vida e falar, vamos conseguir fazer essa pessoa viver mais anos, não vamos conseguir. Então, assim, são coisas que marcam bastante a gente, né? Que bom, eu quero aqui agradecer o Dr. Renato Brandt, né, em compartilhar, trazer também essa sua experiência, todo esse seu trabalho aqui com o nosso canal, com o nosso ouvinte, e o espaço aqui para a sua mensagem final. Assim, agradecer, né? Agradecer ao Marcos por dar essa oportunidade de estar conversando aqui. E o que eu posso deixar de mensagem final? O seu cuidado, a sua autoestima sempre tem que estar em primeiro lugar. Então, assim, uma pessoa que se cuida, você olha para ela, você vê o reflexo, né, do cuidado dela. Então, a gente está aqui para melhorar a sua autoestima. Falar assim, vamos recuperar esse cabelo, fazer um transplante para melhorar sempre, cada dia que a gente vai passando, né? Tá bom, muito obrigado, Dr. Renato Brandt. Ele que é taioense, do Ribeirão Pequeno. Isso, criado no banhado. Com a gente hoje aqui, trazendo, né, todo esse trabalho que ele vem
né, desenvolvendo. Inclusive a gente deixa aqui, né, no nosso canal o contato para você entrar em contato lá, né? Também estar aí conhecendo, né, pessoalmente o Dr. Renato Brandi aqui no nosso podcast. Hoje nós temos aqui o Leonan. Hoje o Muriel foi para o futebol, o Leonan que assumiu aqui, né, o comando do nosso podcast.